Bom dia a todos e todas. É um prazer estar com vocês aqui no auditório Emílio Ribas, um local para nós diferente do que nós estamos acostumados, mas certamente tendo muito a ver com o tema saúde pública. O grupo Cronos, do Centro de História da Ciência da USP, tem promovido a partir de março deste ano conferências mensais exatamente sobre a história da saúde, e esta é a 4ª conferência. Então é um grande prazer poder apresentar para vocês, aqui eu vou precisar ler um pouquinho, mas é rápido. O professor Jeff Lesser, ele é da Universidade Emory, em Atlanta, na Georgia, nos Estados Unidos, onde ele tem uma cátedra Samuel Cantor Dobbs, que é de estudos brasileiros. Além disso, ele é diretor da Iniciativa Brasil e chefe do Departamento de História da Universidade. Tem vários livros, todos eles publicados no Brasil. O último se chama A Invenção da Brasilidade. Ele será acompanhado por 4 jovens pesquisadoras muito simpáticas e engajadas na pesquisa, que ele mesmo vai apresentar oportunamente. Então, com a palavra. Bom dia ainda, muito obrigado pela presença de todo mundo, especialmente num dia tão chuvoso. Além de ser professor na Emory, eu sou professor e pesquisador convidado no IAC, no Instituto de Estudos Avançados, onde eu faço parte do grupo Diálogos Interculturais. Eu comecei nesse cargo na USP há 2 anos, mais ou menos. Ligado com a pesquisa sobre o que vamos falar hoje. Como vocês vão entender rapidamente, eu não vou apresentar para vocês conclusões, porque nossa pesquisa está em andamento, né? E como é típico de historiador, antropólogo, temos muito medo em falar de conclusões até estamos super certos, né? Mas eu acho esse projeto é tão diferente, tão legal, que podemos abrir uma conversa bem legal. E para nós é uma oportunidade de falar com um público diferente, porque na pesquisa, de verdade, nós estamos passando todos os nossos dias no campo, trabalhando com populações que normalmente não vêm ouvir uma palestra mais ou menos acadêmica. Então, para nós é um grande prazer estar aqui. A pesquisa começou, de verdade, como uma tentativa de ligar epidemiologia, história e antropologia, com uma bolsa que eu ganhei nos Estados Unidos junto com o meu colega Uriel Pedron, grande especialista na história de doenças de mosquito. Ele faz a maioria do trabalho atual dele em Salvador, mas ele, como muito epidemiólogo, trabalhava em Quênia, em Peru, etc. E foi uma tentativa bastante interessante, no sentido que ficou muito difícil. Nossa intenção de um grande projeto interdisciplinar não foi tão fácil, apesar do fato que somos amigos e ele é muito simpático, mais simpático que eu, com certeza. Mas ficou difícil para nós resolver as diferentes metodologias, as diferenças em nossos entendimentos sobre o que representa doença, cultura, etc. Felizmente, sendo muito amigo com ele, isso não criou grande problema. E nós começamos a evoluir o projeto de várias formas. Parte do projeto virou uma matéria em nossa universidade
onde as 4 participaram, sobre a relação entre doenças de mosquito e cidades grandes, focalizando em São Paulo. Mas parte da pesquisa mudou para um lado muito mais de saúde pública no sentido geral, onde começamos a trabalhar muito mais com conceitos históricos, etnográficos e literários. É sobre isso que eu vou falar hoje. Então, a intenção do projeto atual é uma tentativa de escrever a história de um quarteirão em Bom Retiro, um quarteirão só em Bom Retiro, durante os últimos 100 anos, ou seja, usando metodologias arquivísticas para o passado, usando metodologias etnográficas e às vezes epidemiológicos, às vezes médicos, para o presente. Nós escolhemos um quarteirão em Bom Retiro não muito conhecido hoje, porque não é naquele parte de Bom Retiro mais famoso, perto do parque, mas num espaço de Bom Retiro bem embaixo, que provavelmente, eu imagino, vocês nunca andaram nessas ruas, né? Mas as ruas, para quem conhece um pouco do centro da cidade, são General Flores, Italianos, Solon, Arreal, né? Então, e por que esse quarteirão? Porque estamos trabalhando com uma ideia de espaço sagrado. Espaço sagrado é um conceito que vem de estudos de religião e foi desenvolvido na Europa para tentar entender por que na Espanha e em Portugal houve tantas mesquitas construídas em cima de sinagogas que foram construídas em cima de igrejas. Por que construir em cima em vez de escolher um espaço completamente diferente? Né? Com certeza, vocês entendem isso em sua vida atual, porque isso acontece até hoje aqui em São Paulo. É impressionante como nós, como pessoas, né, acreditamos que tem espaços com um tipo de poder. Né? Hospitais estão construídos em cima de hospitais, igrejas em cima de igrejas, etc. E esse espaço em Bom Retiro, nós começamos a pensar sobre esse espaço como um espaço sagrado de saúde, né? Ou seja, trocamos religião para o conceito de saúde, medicina, etc. Por quê? Porque nesse pequeno espaço lá, houve o desinfectório central da cidade de São Paulo, hoje Museu de Saúde Pública, mas também hoje depositário, né, da prefeitura, da serviço de medicina, etc., da prefeitura de São Paulo. Né? Ou seja, esse espaço durante agora mais de 100 anos, né, estamos chegando a 130 anos, muito ligado com saúde pública, um prédio que não mudou. Nessas ruas também tem atualmente uma UBS, né, a UBS de Bom Retiro, e descobrimos que essa UBS é construído mais e menos em cima do que era um posto de vacinação da época Vargas. Né? Ou seja, é um espaço muito interessante para estudar saúde pública, porque nesse sentido é um espaço onde nada muda. Né? É um espaço que é curioso para uma cidade como São Paulo. Né? Estou aqui em São Paulo eu cheguei aqui pela primeira vez mais que 30 anos atrás. Incrível como essa cidade muda. Né? Incrível. Mas nesse espaço não, tem uma certa consistência. Então, para a nossa pesquisa, essa ideia de consistência é muito importante. A outra coisa que é muito interessante sobre
as ruas é que as construções residenciais também são bastante consistentes. Se vai lá hoje, né, não vai achar prédios altos. Vai achar cortiços, né, vai achar prédios que são uma mistura de residência e oficina de costura, que era exatamente a mesma coisa em 1910 ou 20. Ou seja, dá para nós trabalhar com a questão de consistência, que é muito importante, né, em nossa pesquisa. Então, como funciona a pesquisa? Estamos trabalhando com uma ideia de tentar entender a relação entre saúde pública como um conceito formal criado por prefeituras, presidentes, hospitais, universidades, etc. Né? Ou seja, nós, né? Ou pelo menos eu e minha equipe de pesquisa, né? E a saúde do público. Né? Então, isso vamos dizer, é a brincadeira narrativa do projeto. Saúde pública contra a saúde do público. E estamos tentando entender a relação entre esses dois polos. Ou seja, como saúde pública está criado como políticas, ação, etc. E como pessoas normais, né, estão entendendo saúde. Só para te dar um pequeno exemplo, que é muito interessante. Em mais ou menos 1917, na Rua dos Italianos, houve um pequeno cortiço e um imigrante italiano entrou nesse cortiço e abriu uma fábrica, uma pequena fábrica. Essa fábrica criou muito barulho, né, por causa das maquininhas, muito pó. E o público, ou seja, as pessoas que moraram lá naquele cortiço, começaram a reclamar. Quando foram para o desinfectório, para, vamos dizer, a saúde pública da época, a resposta era: não é nosso problema. Barulho, pó, não é questão de saúde. Estamos preocupados com febre amarela, estamos preocupados com outras coisas. Vai para a polícia. Né? Nesse caso, foram para a polícia, eles mandaram as pessoas de volta para a saúde pública. Ou seja, como no arquivo temos um relatório enorme de o público entendendo muito bem a saúde deles. Né? Ou seja, entendendo muito, muito bem. É ruim não dormir bem. É ruim respirar pó. É ruim para o ouvido ter muito barulho. Mas um outro tipo de entendimento sobre saúde e criminalidade, nesse caso, que não deu certo. Então, isso é um pequeno exemplo de o que estamos pensando. Mas também decidimos tentar não fazer um projeto só histórico. Decidimos também tentar entender essa questão no sentido atual. Então, eu decidi aprender como funciona saúde no nível básico na cidade de São Paulo, no dia a dia. A primeira coisa que eu fiz, eu passei 3 meses com a vigilância sanitária da cidade de São Paulo, buscando mosquitos, focos de mosquitos. Passei primeiro 2 meses na periferia, né, e passei todo dia subindo e descendo nas comunidades lá, aprendendo como ensinar o público como evitar problemas de mosquito. Aprendi muito sobre a relação entre a vigilância sanitária e o público, né, que nesse caso não foi uma situação sempre fácil.
né, como funciona a busca de mosquitos, etc. Né? Nesse caso, baseado em denúncia, é muito interessante como a política funciona. Então, eu fiz isso durante 2 meses para entender, né, como funciona. É uma coisa que eu não sabia. Depois, uma certa negociação e muita generosidade da cidade e da prefeitura, consegui me integrar na vigilância sanitária do Bom Retiro. Né? Ou seja, comecei a passar muitas horas naquele pequeno espaço, né, com a vigilância sanitária. Depois disso, eu me integrei numa equipe no posto de saúde, né, chama Equipe Verde. O posto de saúde em Bom Retiro tem 5 equipes e, claro, como vocês sabem, é tudo baseado em território. E eu entrei na Equipe Verde porque eles trabalham nas ruas que estamos pesquisando. Né? Então, mas foi, de verdade, uma situação incrível, porque o médico dessa equipe é o médico dos mais médicos, um jovem, com uma relação com a SUS, uma relação com o público muito forte. Ou seja, apesar de ser uma pessoa atípica dentro de uma UBS, mesmo nessa UBS, abriu para nós uma oportunidade incrível conhecer o funcionamento de um posto de saúde no sentido atual. Então, o que eu fiz? Né? Visitas domiciliares todos os dias com agentes comunitárias, com médicos, reunião de equipe, etc. Deu para nos mapear nossa quarteirão atualmente, ou seja, prédio por prédio, andar por andar, apartamento por apartamento. E deu para nós, além de mapear, conhecer as pessoas. Né? Por exemplo, passamos muito tempo nas oficinas de costura. Né? E deu para nós entender muito mais sobre o passado, porque tem certas coisas nas condições atuais que não são completamente diferentes do que o passado. Também foi extremamente interessante, porque deu para ver uma outra interação de saúde pública com a saúde do público. Ou seja, em Bom Retiro, quando eu fui com a vigilância sanitária, a resposta geral do público era: você não pode entrar na minha casa. Por quê? Porque as pessoas da vigilância sanitária não moram lá no bairro, não são conhecidos, eles chegam por causa de uma denúncia e parecem, de repente, 5 caras batendo na porta, né? Muitas vezes em prédios ou ocupados, ou pessoas sem cidadania brasileira, etc. Então a porta não abre. Com posto de saúde é uma relação completamente diferente. Né? Agentes comunitários que moram lá nas ruas, o médico que está lá todo dia. Então, houve vários dias quando de manhã eu fui proibido entrar num certo prédio de manhã e à tarde voltamos para o mesmo prédio para outro assunto, bem-vindo, etc. Então, eu falo isso porque estamos tentando pensar sobre essa relação entre saúde pública e a saúde do público de maneiras bastante diferentes. Né? Depois de passar um ano aqui no Brasil fazendo essa pesquisa, eu decidi ser mais criativo ainda. Né? E em todas as minhas pesquisas eu tento fazer coisas, não sei, antidisciplinárias. Meus livros publicados aqui sempre criam uma certa bagunça pelos
pelos jeitos que eu faço pesquisa, etc. Eu gosto de fazer isso, eu gosto de pensar de formas diferentes. E eu pensei, puxa, não seria interessante tentar trabalhar como equipe? No começo, eu tive grande oportunidade de trabalhar com minhas duas colegas aqui, a Juliana Delfini, que são colegas de pesquisa por 18 meses, né, quase. E elas são muito mais criativas que eu. E nós começamos a aprender um problema metodológico, entender um problema metodológico fantástico, que a numeração de ruas muda muito. E quando achamos documentos sobre um certo endereço, não deu para saber onde ficou aquele endereço, né? Ou seja, quando acharam um documento sobre rua, não sei, Tenente Pena 40, em 1958, onde fica, né? Então as duas passaram horas e horas e horas nos arquivos com livros de emplaqueamento, tentando mapear os números, até um dia, eu não estava aqui, mas aprendi depois, que elas passaram na própria rua com fita métrica, tentando achar a geolocalização dos espaços, né? Que é muito interessante para nós, porque a ideia, em parte, é achar semelhanças, né? Para nós, não é tão interessante como pesquisador dizer, olha, pesquisamos esse lugar, pesquisamos aquele outro lugar que são diferentes. Ok, tudo bem. Eu faço isso com todas as minhas pesquisas sobre o Brasil também, né? Eu sei que no Brasil em geral, como nos Estados Unidos, né, as pessoas acham que somos especiais, melhores do mundo, etc. Mas como pesquisador, né, é sempre interessante achar semelhança, porque diferença é óbvio, né? Então estamos tentando fazer isso, né? Depois de um certo tempo, decidimos fazer mais uma tentativa em ser criativa. E arrumei uma bolsa de uma fundação que deu para mim trazer uma equipe de alunos, ou nesse caso, alunas, né, de graduação, que falam português, que estão aqui passando um mês fazendo pesquisas ligadas com o projeto, todos ligados com a questão do bairro e saúde, trabalhando em outras áreas, né, de pesquisa. O que é bastante legal sobre esse grupo de alunos eles são, eu vou dizer, típicos alunos de universidades da elite nos Estados Unidos. Ou seja, todo mundo fala várias línguas, todo mundo vem de famílias, não necessariamente, não, nesse caso, nenhuma das famílias nascidas nos Estados Unidos, etc. Né? Ou seja, tem um olhar, né, sobre o Brasil bastante interessante. Então, se vocês me permitem, eu gostaria de deixar elas apresentar e falar por 2 minutos cada sobre as pesquisas delas, porque as pesquisas são incríveis. Estou aprendendo muito com elas e eu acho que vai ser bastante interessante, porque estão fazendo pesquisas que nunca foram feitas aqui no Brasil, em parte por causa da multilingualismo que elas têm. Pode ser? Vocês aguentam? Ouvir os jovens brilhantes do futuro falar? Você quer começar, Jennifer? Oi, sou Jennifer, sou uma estudante na Emory na minha terça ano. Estou estudando na português e espanhol e também de administração. E para minha pesquisa, estou enfocando nas relações étnicas de grupos étnicos na Bom Retiro. Estou enfocando na bolivianos, chineses e coreanos. Estou passando muito tempo com as pessoas na cada grupo para entender as relações
desde cada grupo e também entre as relações de cada grupo com o outro, como os bolivianos, coreanos com chineses. Escolhi para esses grupos porque posso falar espanhol e também de coreano e chinês. Então posso entender mais de cada grupo porque posso falar sua língua. Então, esta semana eu sou enfoque na grupo chinês. Então, com agentes comunitários na UBS, estou fazendo visitas a dormitórios. Domiciliares, com licença. Também estou falando com muitas associações de cada grupo, como a Associação Boliviana, Chinês, Coreana. Estou falando com as líderes na cada grupo. Então, enfoque nas temas de nacionalidade, gênero, classe social e idade também, porque cada grupo e dentro cada grupo há muitas relações diferentes também. Então, essa é a minha pesquisa. Muito bom para aluno de graduação, né? É muito legal. E como vocês entenderam, nossa entrada é sempre pela UBS, né? Ou seja, a questão de saúde fica presente sempre. E o fato que a Jennifer está trabalhando em 5 línguas, né? Espanhol, português, coreano, chinês e inglês, né? Dá para ela uma habilidade de entender certas coisas que, em geral, no posto de saúde, onde as pessoas falam, a grande maioria só falam português, tem uns médicos que falam inglês, mas essas outras línguas são muito diferentes. Então tem uma situação bastante curiosa, onde a UBS está cuidando de um público completamente multilingual, né, de várias línguas, mas o posto está tentando entender como melhor trabalhar com esses públicos quando não dá para falar a língua. A Jennifer também está sendo um pouquinho modesta, porque ela está fazendo um pequeno trabalho muito lindo, onde ela está mapeando dentro do próprio posto as línguas de cartazes, etc. E ela vai ajudar o posto a repensar de comunicação do posto para um público que fala várias línguas. Então é super legal e isso é parte de nosso dever como equipe, não só fazer pesquisa e falar em auditórios lindos, mas sempre tentar lembrar que o público é nosso parceiro na pesquisa, né? E precisamos sempre devolver uma coisa para esse público. Pode fazer uma pergunta? Para Jennifer? Claro. Jennifer, você mencionou essas comunidades e não tem mais representantes da comunidade judia no Bom Retiro? Jewish people. Eu vou responder para ela, né? Claro que tem. Porém, primeiro, ela não fala nem hebraico, nem yiddish, né? Nem latino. Então, tudo bem, como pesquisadores, precisamos trabalhar com o que temos, mas é bastante interessante essa questão dos judeus, porque, primeiro, tem cada vez menos, né? É uma população atual ou extremamente idoso ou extremamente religioso lá no bairro, mas são brasileiros, né? São em geral pessoas que só falam português, não falam outra língua, né? E não participam tanto na vida da UBS, porque muitos têm convênio. Então isso
na situação atual, não é parte importante de nossa pesquisa. A parte histórica, claro, é outra coisa. Você quer falar? Bom dia, meu nome é Alexandra, eu estudo na Emory, estou estudando Biologia e Literatura em Espanhol e Português, com vontade de algum dia ser médica. Minha pesquisa, eu cheguei com o desejo de pesquisar como arte, em um sentido bem amplo, a arte escrita, a arte visual, cria uma representação das doenças. E quando cheguei, encontrei um pouco na hanseníase, então agora estou procurando por imagens da hanseníase, escritos em contos que falam sobre a hanseníase e como essa imagem é diferente da realidade da doença ou não é. E como isso contribui ao estigma que ainda existe com a hanseníase. E estou fazendo também entrevista para ter uma perspectiva contemporânea. E o desafio principal é que os leprosos ficavam isolados em leprosários, então é difícil ter uma descrição, uma imagem de uma pessoa que fica escondida na sociedade, mas também estamos falando que a falta de descrição, a falta também é parte da doença e da criação deste estigma. Então, a Alex é filha de imigrantes cubanos nos Estados Unidos, ou seja, ela cresceu numa casa onde as pessoas falavam espanhol, além de inglês, né? E, como podes ver, tradicionalmente, alguém que vai estudar representações vai ficar trabalhando com literatura, com arte, etc. Mas a Alex é super legal, né? Ela está andando pelas UBSs, conhecendo agentes comunitários que estão com pacientes que têm hanseníase, ou seja, está fazendo trabalho além dessa questão literária com pacientes atuais. E talvez, não sei se vocês conhecem muito bem como funciona a educação nos Estados Unidos, mas lá a medicina não é feito como aqui, é uma coisa que você faz depois de graduação. Então, a Alex, ela é, vamos dizer, uma típica médica do futuro. Ou seja, ela estuda literatura, ela estuda biologia, ela estuda estudos brasileiros e no final de graduação ela vai entrar na escola de medicina para ser médico. E nossa esperança é que a experiência dela aqui com saúde básica vai ajudá-la em talvez ser um tipo de médica diferente nos Estados Unidos, né, onde não temos SUS, né, não existe esse conceito, né, nos Estados Unidos saúde não é um direito, é um produto ser comprado para quem tem mais dinheiro, né? Então dá para ver isso claramente na fala dela. Fala. Meu nome é Rita Couto, eu sou da História, me interesso pela história da medicina, especificamente psiquiatria, mas há uma relação entre loucura e lepra que me chamou a atenção, que é a questão da exclusão, né, normatização dos espaços. Em primeiro lugar, você trabalha com essa representação da lepra nas UBSs aqui no Brasil? É isso? Não, ela está trabalhando com representações na literatura, na música, etc., claro, mas também fazendo etnografia. Tá, mas aqui você conseguiu mapear essa questão da lepra ou não?
entre essas populações de imigrantes, porque são diversas etnias. Você conseguiu... porque a minha preocupação, primeiro, que são grupos muito diferentes, e eu fico pensando na questão dos conflitos e como que as UBSs conseguem lidar com isso. Porque há preconceito entre esses grupos, né? E eu acho que a lepra seria um adicional, aumentar essa questão da exclusão. Então, eu gostaria que você falasse um pouco sobre isso, o que você verificou, qual é o grupo que a lepra se manifesta mais, né? Porque é uma doença que nós não nos livramos em algumas regiões do país também. Tá? Então, hoje em dia, sei de 3 pacientes, então não tem assim muita diversidade, mas sim estou olhando para os censos e os dados para poder comparar, especificamente com imagens, né? Que se tem muitas imagens que são com pessoas de lepra com cor, porque é que no censo tinha muitas mais pessoas, era a minoria, as pessoas que eram de cor com lepra. Mas as imagens não dá isso, as imagens são de pessoas com cor e não são de pessoas brancas. Então, acho que você pode falar se eu contestei a pergunta ou não, mas hoje em dia, com as entrevistas, não dá para saber assim, que comunidade, porque não tenho suficientes pacientes que possam entrevistar, mas estou tentando contestar essa pergunta historicamente. Hoje em dia, nas UBSs onde estamos pesquisando, a questão de hanseníase não é grande questão. Não é que, por exemplo, em Bom Retiro, achamos um caso. Então, não dá para... Sua pergunta é sobre relações interétnicas, como certas doenças, etc. Não é exatamente essa doença que, vamos dizer, é a questão. Talvez em Bom Retiro, onde estamos pesquisando, talvez podemos falar de tuberculose. Né? Isso é uma doença que tem uma, vamos dizer, é uma doença ligada com situações sociais, porém, com certo público, criam estereótipos ligando essa doença com certas nacionalidades étnicas, né? Isso é preconceito, né? Claramente preconceito, ou até como chamamos nos Estados Unidos, racismo, né? Mas isso dá para ver com outras doenças. Com hanseníase não tem tantos casos. Por essa razão a Alex precisa ir em várias UBSs só para conhecer pessoas atualmente com a doença aqui no centro de São Paulo. Né? Claro, tem outras situações fora do centro, mas por enquanto nossa pesquisa é aqui no centro. Né? José Carvalheiro, Observatório de Inovação e Competitividade. Eu tenho que esclarecer, eu fui coordenador dos institutos de pesquisa da Secretaria da Saúde e assumi a Tenente Pena, o desinfetório, né, e para lá transferiu o Museu Emílio Ribas, né, que é o Museu da Saúde. Eu queria fazer um comentário para Alex, mas que vale para todos. No componente histórico, estão aproveitando o acervo do museu? Claro. Comecei a pesquisar lá há 3 anos atrás. Tem um acervo dos textos de conclusão de curso de saúde pública da Faculdade de Saúde Pública desde os anos, sei lá, 20, 30 ou 40, onde a questão da hanseníase, lepra, como se chamava, era uma das... E o perigo amarelo, não é? Que é uma coisa que não pode passar despercebido, que quando chegaram os primeiros japoneses haviam teses de conclusão, né, de coisas sobre o perigo amarelo, que é uma glória. Ok, não, enfim, é só para... só uma curiosidade, não é? Eu vou depois passar para vocês. Quando eu era coordenador dos institutos, nós criamos uma pós-graduação, que incluía este Instituto Emílio Ribas, o Adolfo Lutz,
e o Instituto de Saúde. Na época, eu pretendia instalar todas as pós-graduações da Secretaria da Saúde no desinfetório, na Tenente Pena. Então, curiosamente, a nossa pós-graduação tem como logotipo o frontispício da Tenente Pena. Eu passo para vocês depois. E nós estamos exatamente no Emílio Ribas, que é um dos institutos que participa dessa pós-graduação. Mas, enfim, claro que os cartazes, eu cheguei a orientar um estudo analisando não em hanseníase, em sífilis. Os cartazes de alerta, que tem uma coleção imensa, de centenas de cartazes, que é um acervo precioso. Sim. Não, tem toda a razão. De verdade, as alunas não estão fazendo esse tipo de pesquisa, eu faço esse tipo de pesquisa, mas não só lá, né? Estamos passando muito tempo, a Juliana Delfini trabalhando junto comigo, não só naquele arquivo, mas tem materiais em muitos arquivos, tanto no Brasil como no exterior, né? No Rockefeller, por exemplo, né? Mas assim... Posso fazer uma sugestão? Talvez vamos deixar a Doris e a Júlia se apresentar, né? E depois podemos abrir para conversa geral, né? Porque com certeza vocês vão achar interessante, porque como dá para ver, cada uma está fazendo pesquisa completamente diferente e Juliana e Delfini e eu estamos aprendendo muito com o trabalho desses quadros. Oi, meu nome é Doris e estou no meu quarto e último ano na Universidade da Emory. Eu nasci na Albânia e me mudei com minha família para os Estados Unidos quando eu tinha 13 anos. Eu estudo Relações Internacionais, Espanhol e Português e também estou fazendo aulas para entrar na escola de Medicina, porque, igual como Alex, no futuro quero ser médica. Então, minha pesquisa aqui em São Paulo é sobre as barreiras linguísticas que existem no campo de saúde pública. Então, eu quero ver como funcionam essas barreiras linguísticas e como afetam a saúde dos pacientes. Como parte da minha pesquisa, passei 2 semanas na UBS em Bom Retiro, onde trabalhei com um médico e as agentes comunitárias. E com elas também fui a visitas domiciliares, assistir consultas para entender melhor como funciona o SUS, porque acho que isso é importante para o meu projeto e também para entender como funciona um posto de saúde. Também visitei alguns outros postos de saúde e uma AMA. E no tempo que resta para a minha pesquisa, eu quero fazer entrevistas com pacientes que já identifiquei na UBS que podem ter barreiras linguísticas e também com médicos para ver as diferentes perspectivas que os profissionais de saúde e os pacientes têm sobre esta questão. A Doris foi, nos Estados Unidos, ou pelo menos em nossa universidade, não tem TCC. Para aluno de graduação, precisa ser escolhido para entrar num programa especial para fazer isso. A Doris foi escolhida para fazer no ano que vem, estamos super orgulhosos, né? E ela vai escrever a TCC sobre a pesquisa dela aqui em Bom Retiro, né? Trabalhando com essa questão de funcionamento dia a dia da UBS e como ela falou, nós entendemos muito bem que a UBS de Bom Retiro funciona muito bem, né? É muito especial. E estamos dentro de uma equipe que funciona excepcionalmente bem, né? Então, ela está fazendo força a conhecer vários tipos de UBSs em vários espaços na cidade para ter uma comparação, né? Para não fazer aquele erro que acontece às vezes bastante em pesquisas onde vai observar uma situação e vai dizer, é assim. Então, é super legal. Então, além de Bom Retiro, ela está pesquisando em Barra Funda, numa AMA e Boriceia, né? E vai para a periferia para mais médicos, né? Também. Então, e também vai com
especialista na USP de saúde bucal, para um outro lugar, não me lembro onde, ela vai na sexta-feira. Né? Então ela está tentando entender as várias possibilidades, as várias experiências de saúde. Juliana. Você quer falar de depois eu vou traduzir. Então, Júlia, de verdade, ela já se formou da Emory, né, em maio, agora, uns meses atrás. Ela também foi escolhida para fazer uma tese. Né? A tese dela foi sobre literatura inglesa e gênero. Né? Mas também, como quase todos os seus alunos estudam várias coisas ao mesmo tempo, então também ela estuda saúde pública. E convidamos ela a participar porque ela fala outras línguas que não temos, coreano, francês, etc. Ela está aprendendo português, então ela vai falar metade em português, metade em inglês, e eu posso traduzir. Né? Olá a todos, meu nome é Julia, eu estudei literatura inglesa e saúde pública na Universidade da Emory e me formei em maio. Espero estudar e trabalhar na política de saúde no futuro. And I'll continue in English. Muito bom. Ela começou a aprender português um mês atrás. Então, é impressionante. Muito bom. So I'm looking at the way that the immigrant status affects the way Korean elderly in Bomatiro shape their last years of their lives. And particularly I'm looking at whether or not these elderly utilize the benefits provided by the Brazilian government. And the two benefits I'm looking at specifically are monthly social security paychecks as well as public health care. So public health care. Okay. Então, ela está interessada nos idosos, especialmente idosos coreanos. Né? Ela trabalha em coreano, né? A língua nativa dela, ela de verdade não é americana. Né? E ela está particularmente interessado em o que acontece no final de vida de esses idosos. Em geral, são idosos que chegaram no Brasil nos anos 60, 70, ou seja, chegaram aqui como jovens, etc., e agora estão em situações diferentes. E ela está querendo entender a relação entre como esses idosos interagem com o posto de saúde em Bomatiro e também com o Estado em termos de aposentadoria, etc. Porque tem muita ligação entre entender direitos e saúde. Então, isso é a pesquisa. So I've been having informal conversations with a lot of elderly. And some of the reasons they expressed for not using the government services are language barrier, not being able to understand Portuguese, as well as the process being too complicated, among others. But I am not sure if all those reasons are all there is to it, so I hope to continue speaking with the elderly the next 3 weeks to see if there's anything else that's interfering with their willingness to apply for these benefits. Então, para fazer a pesquisa, ela está fazendo várias coisas. Ela sai com a equipe verde, com a nossa equipe, nas visitas domiciliares, quando estão visitando idosos coreanos. De verdade, é mais uma maneira para nos devolver uma coisa para o público, porque às vezes ela pode criar uma relação entre médico e paciente que não existiu até agora. Mas também ela está trabalhando com médicos que trabalham com medicina tradicional oriental no bairro, médicos coreanos, pensando sobre essa relação entre vários tipos de medicina. E também ela está pesquisando nas associações culturais coreanos ligados lá no bairro, né? Ou seja, não necessariamente só de saúde, mas muitas dessas associações, por exemplo, vai dar assistência médica uma vez por mês, além de comida
para pessoas sem dinheiro, etc. E uma das questões mais importantes para ela é como avaliar os discursos desses idosos e entender, por exemplo, are you going to give the rice example? Yeah. Ok. Então ela vai dar um exemplo muito interessante sobre essa questão agora. So I wondered if these elderly are not taking advantage of the benefits from the Brazilian government. Where are they getting their social support, especially for those who are in difficult financial situations? And I realized that there are a number of community associations that are dedicated to helping these elderly. And there are those community organizations as well as churches that provide their own services. And there's one conversation that I had that was very interesting, where Associação dos Idosos Coreanos no Brasil gives out bags of rice regularly to those in need. And here we encounter this idea of economic need versus cultural need. So some of the elderly who were coming to receive the bags of rice really did not have rice at home, right? So they didn't have their next meal. And these are the people that we perceive as really needing these resources. And there were others who were living with their spouses, living with their children, who seemingly do not have need for this rice, right? Their next meal is guaranteed. And yet these people were come and really claiming these bags of rice because they needed to prove that they can contribute to the household. So getting out of the house and returning with a bag of rice for them was a way to prove their worth to the rest of the family members when they have reached an age where they're no longer working. So, especially if it's a man, he spent his entire life working and providing for the family, and he reaches a certain age and he's no longer working and he's becoming dependent on their children. Sim, então, no bairro tem uma situação bastante interessante, porque é um bairro onde tem pessoas da classe média alta e pessoas extremamente das classes mais pobres, vamos dizer. E essa questão é sempre presente na UBS, né? Ou seja, a questão de pessoas com convênio, mas que vão lá para receber remédios grátis, por exemplo. Então a Júlia começou a perceber que isso está acontecendo em outras áreas culturais do bairro, especialmente uma associação que dá arroz para idosos coreanos. Ela começou a perceber que vários idosos, em geral homens, que vão pegar esse arroz, não são pessoas que precisam o arroz para sobreviver, né? Tem pessoas que precisam daquele arroz. Sem arroz, não tem comida. Mas tem pessoas que vão lá pegar o arroz, mas tem comida. Estão morando com filhos, etc. Estão de uma classe social bem confortável. Então, ela está pensando sobre a relação entre necessidades econômicas e necessidades culturais. E como podemos usar esses conceitos também quando trabalhamos com saúde, né? Ou seja, para ter uma ideia mais diversificada do que é o público, como o público entende sua saúde. E nesse caso, interessante porque certos homens, para a saúde deles, é muito importante pegar aquele arroz, dar para a família, porque assim vai sentir produtivo dentro de uma família. E claro, isso é importante para a saúde, né? Talvez não é saúde pública no sentido formal, mas claramente dentro dessas famílias é extremamente importante. Okay. And over the next 3 weeks, I'll be conducting more ethnography as well as having informal conversations, especially with the elderly who are in difficult financial situations, as well as elderly who are not. So I'll be comparing the needs of the different social strata. Então ela vai continuar fazendo etnografia. Bom, para terminar a parte formal, só quero mencionar mais uma coisa para vocês, talvez te interesse, o que vai acontecer, né? Porque sendo professor universitário, não podemos só pesquisar, né? Precisamos produzir, né? Pelo menos na Emory University precisamos produzir muito.
né? Com esse projeto, estou pensando não em escrever um livro tradicional, né, como os livros que já publiquei aqui durante muitos anos, mas talvez trabalhar com novos projetos, novas tecnologias digitais. E estamos pensando em fazer primeiro um tipo de visualização do bairro, e a ideia é mapear o bairro visualmente durante 100 anos e criar um programa, provavelmente em cima de uma plataforma de jogos, né, que seus filhos, netos, né, brincam com eu, né, brincam com esses, onde cada vez que você anda pela quarteirão, você vai para frente de talvez 25 anos ou 50 anos, onde vai ter a oportunidade de entrar em prédios, né, e onde vamos usar material visual que estamos colecionando agora, atual, e jogando junto com material histórico, arquivístico, fotos, etc. E provavelmente vão precisar fazer umas coisas, vamos dizer, criativas, né, que não vão achar certas coisas. Então, isso é uma coisa. E estamos fazendo isso junto com nossos colegas na Unifesp. A Emory tem duas bolsas para mapeamento digital de São Paulo com a Unifesp. Os dois são financiados pela FAPESP. Um chama Sprint, que é uma bolsa de mobilidade onde uma equipe nossa da Emory passou um tempo aqui pesquisando, e agora em setembro a equipe de Unifesp vem para a Emory, estamos muito animados. E também somos parceiros numa outra bolsa chamada eScience. eScience é uma bolsa da FAPESP, onde você liga ciência de computação com uma outra disciplina diferente. Então, no nosso caso, estamos ligando saúde pública, história e ciência de computação. E nossos colegas no INPE, né, todo mundo sabe que é INPE, né, estão construindo para nós uma plataforma digital que vai deixar-nos mapear espaços na cidade de São Paulo de uma forma espacial, geográfico, mas também temporal. E a ideia nossa é fazer esse programa, ou esse site no web, completamente aberto. Ou seja, o público pode entrar e pôr novas informações, né? Então, estamos esperando com essas novas tecnologias, também vamos gerar dados completamente novos, né? Vamos ligar dados novos para fazer análises, para fazer conclusões bastante diferentes. Bom, com isso, eu acho que podemos ter uma conversa mais aberta, então fica à vontade, por favor. Você não queria perguntar? Pode perguntar para elas também, não tem problema. Meu nome é Márcia, eu sou do Instituto de Psiquiatria aqui da USP. Eu acho curioso que uma UBS, né, eu também trabalho bastante com atenção primária tão boa, né, como vocês estão falando, que está numa região tão multicultural, mas a equipe não é multicultural, né? É como se o país só tivesse brasileiros, né? E é um país construído por várias culturas. E eu vivi fora há muito tempo e isso não é o que acontece fora, né? Na Inglaterra você teria pessoas traduzindo, você teria profissionais, né? Eu acho interessante porque que essa OBS não atrai profissionais multiculturais que falam várias línguas, que entendem outras culturas, que vivem a cultura, né? Sim. Eu acho muito curioso, ela é muito boa, mas ela não é muito boa, Sim, né? não, você tem toda a razão. Primeiro, a UBS tem agentes comunitárias bolivianas, né? Então, que moram na região. Que moram na região. Mas eu acho sua pergunta maior é muito importante. Com certeza, uma coisa
uma resposta não tem nada a ver com a UBS em si. Tem a ver com uma construção de cultura nacional no Brasil extremamente ligado com o português, que isso é historicamente assim, né? O Estado brasileiro nunca funcionou como Estado multilingual, né? Por exemplo, em nosso estado de Georgia, né? Nossa universidade fica em Atlanta, uma cidade bastante multicultural, uma cidade enorme, e a Georgia não é um estado progressista, é um estado extremamente retrogrado. Mesmo assim, se vai tirar carteirinha de motorista, pode escolher, eu acho, em Georgia 16 línguas. Se vai para a Califórnia, aumenta até 57. Né? Isso não quer dizer uma coisa sobre o Detran, quer dizer uma coisa sobre a situação nacional. Então, nesse sentido, a UBS é como qualquer UBS, né? E qualquer instituição brasileira. Né? É uma coisa que chama muita atenção para a gente. Né? Chama muita atenção chegar em Guarulhos, aeroporto internacional. E, puxa, quando minha mãe tentou me visitar aqui, não é fácil se você não fala português no aeroporto internacional. Então, isso é um assunto acontecendo. Segunda coisa é, Bom Retiro não é o único espaço multicultural da cidade. De verdade, todo o centro da cidade de São Paulo virou um espaço extremamente multilingual, multicultural. Né? Então, tem uma questão maior de como o Estado, funcionários vão engajar com isso, nas escolas, nas ruas, polícia, né? Você tem toda a razão. No caso da UBS, porque é uma UBS que funciona muito bem, estão pensando sobre isso. Né? Estão atrás de agentes comunitários que falam várias línguas. Porém, isso não é a coisa mais fácil, porque tem outras regras. Né? Por exemplo, morar nas ruas onde vão trabalhar. Estão produzindo, muitas vezes à mão, cartazes em outras línguas. Então, uma coisa muito interessante é entrar na UBS e vai ver cartazes em coreano, chinês, árabe, francês, espanhol, etc., produzido pela própria UBS. Ou seja, é um jeitinho. Não é que a prefeitura está dizendo nós precisamos falar com esse público, mas é uma outra coisa. E reconhece, né? Uma de nossas esperanças nossa pesquisa vai ajudar a UBS a melhorar o contato com várias pessoas, né? Numa situação onde não é fácil, onde o desejo da gerente da UBS, dos médicos, não é fácil. Eu lembro uma vez, só para dizer isso, não tem nada a ver com o UBS. Eu fui convidado pela USP a ter uma cátedra de, naquela época, não existe mais, mas era uma cátedra de História dos Estados Unidos na USP. Um programa da Fundação Fulbright. E houve só um requisito para essa cátedra de Estudos da História da América dos Estados Unidos: falar português fluentemente. Ou seja, não houve nenhum professor de História dos Estados Unidos que passou tempo na USP dando História dos Estados Unidos. Só chegaram brasilianistas, né, por causa dessa questão de unilingualismo cultural, vamos dizer. Claro, está mudando aqui na cidade de São Paulo, nas universidades, etc. Mas tem razão, se pensar em Inglaterra, onde a política nacional, né, é produzido em várias línguas. Canadá, onde tem várias línguas nacionais, né, todo produto precisa sair
várias línguas. Então, eu acho bastante curioso, chama atenção para nós que não somos exatamente brasileiros. Agora, existe uma coisa que talvez para suas alunas seja muito interessante, que, por outro lado, das UBSs na periferia, que você tem mais médicos e tinha cubanos, já os pacientes brasileiros ali, né, super brasileiros, hiper brasileiros, não entendem o que eles falam. O médico pode ser ótimo, mas eles passam a não gostar do médico. Eles meio que é uma relação difícil porque eles não entendem, porque o brasileiro, se você não falar um português perfeito, ele não entende. O brasileiro é um ser engraçado, entendeu? Ele não, se você não falar que nem eu falo, não te entende, eles têm medo de você. É como se fosse, não sou eu, não é igual. Isso não é muito curioso. Não é nossa experiência de pesquisa. Mas você não é um médico dos pacientes. Você é uma pessoa delicada, agradável. Não sou delicada nada. Que está por pouco tempo lá. Não, eu estou dizendo, não é nossa experiência de pesquisa com médicos cubanos. Elas não estão trabalhando com isso, mas eu passei muito tempo na periferia e em muitas UBSs não tem nenhum médico brasileiro, só tem um médico cubano. E as populações vão, claro, é sempre difícil, mas o médico vai aprender como falar um portunhol melhor. Os pacientes vão aprender como entender melhor e, pelo menos em certas UBSs, quando o médico cubano está sendo chamado de volta, porque acabou o contrato, tem, como chama, baixo-assinados do público dizendo, por favor, senhor prefeito, não dá para renovar, não dá. Então, eu acho, precisamos ter mais dados, né, para entender exatamente essa situação. Certamente em Bom Retiro, o discurso dos bolivianos, peruanos, paraguaios nós conseguimos aprender um portunhol muito rápido e por essa razão temos uma relação em termos de saúde melhor do que coreanos, chineses, sírios, por exemplo. Então, mas tem toda a razão em chamar a atenção dessa questão de língua. É coisa interessante em nossa pesquisa. Ela estava esperando? Por favor. Maria Aparecida, sou médica aqui do Emílio Ribas, ex-aluna do programa Humphrey Fellow na Escola de Saúde Pública da Emory. Super feliz de ver esses trabalhos acontecendo aqui, com um pessoal tão brilhante, que a gente já pode prever excelentes resultados. Eu queria só perguntar para Alex se a escolha dela por hanseníase é uma coisa definitiva. Por que aconteceu? Eu amo hanseníase, eu fui coordenadora do programa de hanseníase no estado de São Paulo nos anos 80, durante algum tempo. Tem material para a gente conversar depois se interessar. Mas, assim, é só uma sugestão. Acho que ela vai ter, se ela quiser estudar o estigma em geral, ela vai trabalhar com a população toda, não com os doentes de hanseníase. Então, ela vai ter material de pesquisa mais do que suficiente. Mas se ela quiser conversar com os doentes ou quiser ainda talvez mudar de tema, a tuberculose em termos de prevalência é um problema atual lá. E ela vai se encantar com a fartura e com a importância e com o impacto que vai ter qualquer trabalho que ela fizer com essa população agora doente. Então era só um toque e a gente fala depois. Antes da Alex responder, eu estou muito feliz porque ontem na reunião de pesquisa falamos sobre nossa discussão de hoje, né? Treinamos um pouquinho
E surgiu como uma pergunta, exatamente sua pergunta, né? Então, a Alex tem uma resposta linda para você. Né? Então, escolhi a lepra porque é uma doença muito visual, então acho que dá para ter imagens e para ter descrições da ficção, né? E não escolhi tuberculose porque já muitas pessoas têm falado sobre a tuberculose e a questão visual da tuberculose, esse estereotipo. Mas sim falamos que é interessante porque para criar uma comparação da lepra com a tuberculose, porque são doenças que, apesar de ser transmitidas de formas semelhantes, que são doenças graves e tal, o estereotipo é totalmente diferente, né? O tuberculose tem um estereotipo um pouco mais intelectual, de classe alta, e a hanseníase não. Historicamente. Hoje em dia, claro, é outra coisa. E a hanseníase é totalmente outra coisa. Então, para fazer essa comparação, claro que vou precisar para falar sobre por que a hanseníase é diferente, preciso de falar da tuberculose ou de outras doenças para distinguir. Não, a questão de tuberculose, claro, é muito presente em nossa pesquisa etnográfica. Lá em Bom Retiro, trabalhamos em oficinas onde a questão de tuberculose é presente sempre, né? E claramente uma doença atual que cria uma certa estigma contra bolivianos, peruanos na cidade atualmente. Claro, em termos estatísticos, vai haver essa correlação entre, vamos dizer, certos grupos não brasileiros e a doença, mas não tem a ver com o fato de ser boliviano, tem a ver com o fato que quem trabalha em oficina de costura é boliviano hoje, né? Se pensamos sobre Bom Retiro, é interessante, porque o boliviano de hoje era o coreano de 20 anos atrás, era o judeu de 50 anos atrás, era o italiano e grego de 80 anos atrás. Então, nesse sentido, dá para ver como as estigmas vão ficando e mudando ao mesmo tempo. A Alex pode falar com você depois? Legal. Por favor. Professor. Em primeiro lugar, eu queria dizer parabéns para Jeff, para Jennifer, Alexandra, Doris e Julia, pelo trabalho que vocês estão fazendo. Eu não queria insistir nessa questão da língua, porque eu acho que não é o foco hoje, mas eu pertenço a uma unidade da Universidade de São Paulo em que nós ouvimos muitas vezes que nós não temos que falar inglês, porque inglês é a língua imperialista. Nós queremos falar português e queremos que os outros aprendam português. É um outro ponto de vista, mas lamento que não tenha podido ter um professor de uma cátedra, que seria muito importante, como essa da história dos Estados Unidos. Mas a minha pergunta talvez é mais para Jeff mesmo, porque eu queria saber se faz parte desse escopo da pesquisa, do projeto de vocês, alguma comparação entre Brasil, mesmo que seja São Paulo e Bom Retiro, e a realidade dos Estados Unidos, uma vez que vai também gente da Unifesp para Emory, como você falou. Sim, isso é uma boa pergunta. Claro, um dos prazeres em pesquisar sobre um outro lugar é o fato da comparação estar sempre presente em nossas pesquisas. Com certeza foi igual quando você passou seu ano lá como Humphrey Fellow lá na Emory. Você estava sempre pensando, puxa, eles americanos são diferentes mesmo, né? Eles fazem isso, né? Ninguém dá beijo. Então, isso é normal, né? É normal.
em termos de nossa pesquisa, até agora não achamos comparação, porque o sistema de saúde não existe nesse sentido no Brasil. Não existe posto de saúde, não existe SUS, não existe UBS. Então, nesse sentido, talvez chegamos em entrar em contato com a SUS menos pensando nos problemas e mais vendo muito claramente as coisas boas, porque nós moramos num país onde uma pessoa pobre não tem remédio grátis, não tem medicina, não tem saúde. Então, claro, ouvimos muito das reclamações, né? Eu, como parte da pesquisa, o tio da minha esposa era diretor desse hospital, Emílio Rivas, né? Ou seja, eu tenho a possibilidade de ter saúde excelente nessa cidade, mas eu decidi, como parte da pesquisa, me inscrever na SUS e me tratar assim, né? E, claro, eu tenho saúde razoável, e eu acho meio incrível, né, o fato que eu posso ter remédios grátis, que eu posso ter coisas assim, né? Então, nesse sentido, a comparação não é exatamente uma comparação, porque não temos como comparar exatamente, mas a questão é sempre em nossas cabeças, porque puxa, é tão longe de nossa experiência. Elas ainda, pelo menos para hoje, elas ainda têm a possibilidade de ter seguro de saúde dos pais, né? Se nosso atual presidente faz o que ele gostaria de fazer, elas talvez vão perder, né? Quando eu terminei faculdade, acabou, né? Seguro de saúde, né? Passei muitos anos sem nada, né? Torcendo para não ficar doente, né? Então assim, a outra coisa, como vocês ouviram, a Alex e a Doris vão ser médicas. A Júlia, que está voltando para a Coreia do Sul, depois dessa pesquisa, né, ela está querendo entrar na área de saúde pública, né. A Jennifer faz administração, mas eu vou dar uma pequena pressão, ela vai mudar. Mas uma coisa que vai ser muito importante, e estou esperando que essa experiência aqui vai dar a elas ideias sobre como o sistema nos Estados Unidos pode melhorar em termos sistemáticos, mas também no comportamento delas no dia a dia, né? O médico nos Estados Unidos tem o direito de dizer, olha, eu vou dar um dia por semana para pacientes pobres. Ou não, né? Pode ficar mais rico, pode ficar menos rico. E eu estou esperando que essa experiência vai dar para elas um senso de responsabilidade, né, sobre a saúde do público, né, tão diferente do que temos nos Estados Unidos atualmente e numa situação onde cada vez mais nossa população tem menos acesso à saúde, né? Como vocês provavelmente sabem, nosso atual secretário de saúde é uma pessoa contra a saúde, né? É uma pessoa que pensa em saúde como uma coisa completamente modificada para ser vendida para a pessoa com mais dinheiro. Então, pelo menos para os próximos anos, nós precisamos fazer a coisa certa, porque nosso governo claramente não vai fazer isso, né? Então, eu sei que não exatamente é a resposta, né? Mas até agora não achamos, porque nem clínica comunitária nos Estados Unidos funciona como uma UBS.
O mais semelhante à pesquisa da Júlia, acredito ou não, onde tem associações étnicas, não só coreanas, de étnicas religiosas, etc., que estão tentando dar certas possibilidades básicas, por exemplo, pressão de sangue, etc., como parte de uma responsabilidade, justiça social de uma comunidade. Mas muitas vezes são comunidades trabalhando só dentro do grupo étnico com quem eles servem. Então isso já cria outras coisas. Só uma coisa, só rapidamente, porque você perguntou sobre judeus, só uma coisa interessante em Bom Retiro, porque ainda tem muitas organizações judaicas, ou criadas originalmente por judeus no bairro, mas é um bairro que tem cada vez menos judeus, então tem muitas organizações de justiça social que estão trabalhando, em geral, com não-judeus. É um projeto muito interessante. Então tem o NIBS, que dá comida diária para pobres. Tem Casa do Povo, que foi criado como grupo stalinista judaica, acredito ou não. Que hoje a maioria do trabalho deles é sobre justiça social para imigrantes, refugiados e seus descendentes no bairro. Então, isso é uma coisa muito linda, uma mudança em atitude bastante legal no bairro que dá para nós observar. Desculpa. Bom dia, meu nome é Silvia, eu sou jornalista da Universidade de São Paulo, trabalho no IEA, o professor já me conhece. Estou atualmente fazendo graduação de saúde pública também aqui na saúde pública. E estou achando particularmente interessante pelo viés histórico, porque eu acho que não temos uma pesquisa nesse nível e com esse tipo de levantamento de dados. Então, já queria agradecer assim, pelo material que vocês vão deixar. A minha pergunta, são duas perguntas. Assim, quando começou, o momento que está a pesquisa, quando vocês preveem uma perspectiva de finalizar, né? É uma pergunta, mas para dados mesmo para a gente colocar aqui e registrar. E, bom, como eu falei já no começo, a perspectiva histórica já é uma grande contribuição. Mas eu queria entender também, até como estudante, como que funciona essa questão da representação em termos práticos, para colocar isso. Você já deu um exemplo de cartazes, como que a linguagem pode ajudar na assistência das pessoas e tal. Mas para as instituições levar essa representação de saúde do público para as instituições, como isso, na sua visão, na sua opinião, como isso poderia ser feito, professor? É uma pergunta excelente. Então, respondendo à primeira pergunta, né, é uma boa pergunta. Eu me pergunto isso muito. A Juliana e Delfine discutimos isso muito na nossa produção. Infelizmente, para mim, eu tenho um novo cargo na Emory e fica cada vez mais complicado produzir. Então, estou muito preocupado com o que vamos fazer. Mas estamos tentando agora produzir um artigo, né? Sim, colegas? Sim. Mas também estamos essas coisas visuais, digitais. O truque é receber bolsas que vai pagar pessoas que entendem a tecnologia. E, infelizmente, eu não tenho como construir pessoalmente as visualizações do jeito que eu posso escrever um livro. Eu sei muito bem como fazer isso. Eu sei como escrever um artigo. Então, mas nossa esperança, na bolsa que temos agora, temos mais um ano nessa bolsa, vai continuar por mais um ano, então estamos torcendo, daqui um ano vamos ter certas coisas. Em termos de representações, não estamos trabalhando só com cartazes, estamos trabalhando, por exemplo, com literatura,
contos, crônicas. Muitas vezes são materiais não lembrados hoje em dia, mas que eram extremamente populares. Na época, por exemplo, João Bananeri, não sei se vocês conhecem esse autor que criou uma certa língua paulista-italiano, né? E isso não é nome de verdade, é nome de guerra desse escritor, né? E ele escreveu vários contos, poemas sobre o retiro, né? Onde a questão de saúde aparece muito. Nos jornais dos anos 20 e 30, houve muitos intelectuais, incluindo ex-reitor da Universidade de São Paulo, ele era interventor... Não Salles, não estou lembrando o nome dele, vou lembrar, mas tudo bem. E ele foi um tipo de antropólogo amador. Ou seja, ele passou tempo andando pelo centro da cidade, escrevendo crônicas, publicado no estado de São Paulo. Guilherme de Almeida, né, grande herói da Revolução de 32, contra Vargas, etc., intelectual, escreveu um grupo de crônicas chamado Nossos Bairros Étnicos de São Paulo, uma coisa assim, onde ele vai andando e comentando. Então, estamos tentando trabalhar muito com esse tipo de material, né? Estamos sendo extremamente abertos. E, por exemplo, a Jennifer está trabalhando com representações atuais. Ela fica lá no posto de saúde e olha para a parede, né? O que tem na parede. Está escrito em qual língua. Quem está sentado em qual espaço. Né? Isso é uma coisa muito interessante, porque a gerente do posto já percebeu que certos grupos étnicos ficam em certos espaços do posto. Né? Então ela quer saber por quê e se dá para criar um movimento melhor. Então, isso é uma coisa que podemos fazer. Outra coisa, isso é a primeira vez que estou trabalhando muito eu trabalho muito com história oral, com etnografia, né? Sempre trabalho isso, apesar de ser historiador. Mas é a primeira vez que estou trabalhando com público não altamente educado em termos formais, né? Para todas as minhas outras pesquisas, por exemplo, a última pesquisa foi sobre jovens brasileiros de grupos minoritários que entraram na luta armada contra a ditadura, né? Que hoje em dia são nós, né? São professores, são prefeitos, são etc. Ou seja, pessoas que têm prazer em ouvir uma palestra acadêmica. Mas estão presos em Curitiba. Nesse espaço sagrado, só vamos falar mal do governo dos Estados Unidos, sendo convidados. Porém, agora estamos trabalhando com o público, parte do nosso público não vai aparecer aqui, né? Não vai aparecer. Então, estamos pensando como podemos falar com eles. Ano passado fizemos um projeto bastante legal, né? Convido vocês para ver esse projeto. Eu convidei uma aluna minha de doutorado, uma aluna brilhante, antropóloga, a Sara. Ela não pesquisa no Brasil, ela pesquisa na Argentina, né? Mas ela é uma fotógrafa e artista incrível, fantástico, brilhante. E convidei ela para passar um mês comigo em Bom Retiro, tirando fotos, né? E é muito interessante, né, o olhar de um artista, ou nesse caso uma artista, que não é brasilianista, né? Ou seja, o que chama a atenção é muito diferente do que chama a atenção para mim. E montamos uma exposição de fotos, sem legendas, né? A imagem precisa falar na parede do posto de saúde, né?
Ou seja, uma tentativa de dizer para o público, olha como é interessante sua vida aqui. Olha os momentos em suas vidas aqui, que não são simplesmente momentos de doença, ou pobreza, ou violência, mas esses momentos diferentes, né, de vida. Então, isso é uma das tentativas que estamos tentando devolver uma coisa. Então, isso, pelo menos para mim, eu mostrei isso para nosso reitor como um produto de pesquisa, né? De verdade, eu achei um produto muito lindo, da pesquisa, e estamos muito abertos a ouvir outras ideias de como devolver essa pesquisa, não só para, por exemplo, a revista do Instituto de Estudos Avançados, né, para estudos avançados, mas também para todos os nossos parceiros nessa pesquisa. Até provavelmente perceberam que não usei nenhuma vez nessa palestra a palavra sujeito, né, que estamos só trabalhando com a ideia de parceiro. Né, todo mundo é parceiro nosso na pesquisa. Então, assim. Eu queria fazer uma consideração. Primeiro eu queria cumprimentar as quatro. São fantásticas, né? Fantásticas. E queria fazer uma consideração rápida, né? Claro, porque isso demandaria um outro seminário, do polo técnico da questão metodológica, que é a maneira de colher os dados antes de transformá-los em informação. É completamente diferente a área que nós trabalhamos e a área mais dura. Eu pertenço a um INCT do CNPq, na Fundação Arnaldo Curso, que trabalha com biologia molecular. Nós temos ali, fizemos um edital público internacional e temos ali bolsistas pagos pela CAPES e pela FINEP, que vêm dos Estados Unidos, da Inglaterra, enfim, a imensa maioria deles não é de brasileiros. E interagem perfeitamente, porque o objeto que eles estão investigando é um objeto em que, na realidade, da mesma forma que a matemática, né, que tem uma linguagem própria, a biologia molecular tem uma linguagem que você fala tendo qualquer tipo de origem. Na área em que eu trabalho em medicina social, e este é um estudo eminentemente relacionado à minha área, de saúde coletiva, isto é completamente diferente. Primeiro que não é reconhecida a importância desta mesma associação com pesquisadores que vêm de fora. Então, eu estou cumprimentando as quatro que apresentaram e estou levantando a questão da peculiaridade desta investigação, que ela seria impossível dentro dos modos usuais de trabalhar no polo técnico da colheita dos dados em campo, não é? E vou fazer uma comparação entre este estudo, que é magnífico. É peculiar estarmos trabalhando, né, nesta unidade básica de saúde, nesta localidade, com essa multiculturalidade, não é? Que é um negócio completamente diferente. Eu vou fazer o contraponto daquilo que, do último artigo que eu publiquei em Estudos Avançados, Água e Saúde e Bens Públicos da Humanidade, eu comento um pouco essa questão da concepção compartilhada de educação em saúde, feita pelo grupo da Escola Nacional de Saúde Pública, do Vitor Vala, que morreu agora em 2009, mas já esteve com a gente no Instituto de Estudos Avançados, quando nós tivemos uma ameaça de epidemia de cólera em São Paulo e havia, bueno. O Vitor Vala tem uma construção que, evidentemente, a barreira de linguagem que elas quatro enfrentariam impossibilitaria de fazer o que ele chama de construção compartilhada do saber nas favelas da Leopoldina. Não é? Era
se liga a Leopoldina, a dengue vem aí, não é? E que ele construiu para a interlocução com os moradores das favelas da Leopoldina no Rio de Janeiro, aquilo que ele chama construção compartilhada dos conselhos de saúde pública. Porque uma coisa é a observação direta, não é? As condições de vida eu observo, mas a experiência de vida, se você não me contar, eu não tenho... E, portanto, eu quero fazer, eu elogio, não é, a essas 4 meninas que fizeram a apresentação, que estão fazendo um trabalho árduo e com uma peculiaridade, que só um estudo com estas características é que seria possível, né, nessa unidade básica de saúde. Sim. Ao contrário da Leopoldina, né? Elas jamais poderiam ir na Leopoldina tentar extrair dos moradores das favelas, né, a sua experiência de vida, né? Enfim, é um comentário e elogiar evidentemente. E quando fizer esse mapa histórico e geográfico, verifique o que era na continuação da Rua dos Italianos, porque ainda chama Rua Aimorés, e tem uma outra que não aparece mais o nome no mapa, que era a Rua Itaboca, que era a zona do Meretrício de São Paulo na minha juventude. Portanto, certamente isso vai aparecer nesse seu mapa geográfico e histórico. De verdade, já apareceu. A Juliana Delfini já está trabalhando com muito material sobre exatamente essa zona, né, porque é outra questão que liga saúde e imigração, e nesse caso gênero, né? Eu vou pedir desculpas, acredito ou não, as 4 precisam voltar para a pesquisa, né? Porque são pessoas extremamente sérias, estão fazendo uma coisa bastante legal hoje. Vão para o centro da cidade encontrar com colega nossa que vai levá-los para vários prédios ocupados por refugiados. Então elas têm uma tarde bastante interessante, incluindo vão para o Hotel Cambridge, que talvez vocês conhecem, né? Ficou conhecido aqui na cidade, para conhecer um outro tipo de espaço, né? Porque não queremos ficar só na peculiaridade, queremos entender outras coisas. Infelizmente, eu preciso ir para a USP para uma banca de tese, né? Apesar do fato que eu teria muito mais prazer em ir com as 4 colegas ou de verdade as 6 colegas para o centro da cidade. Então, quero agradecer ao professor Gildo pelo convite, né, e como sempre pela hospitalidade, né, e todos vocês por receber a gente tão gentilmente, né. Boa tarde. Só uma palavra, porque... Uma palavra especial para as 4 meninas. Com certeza. Esta conferência e as apresentações estarão disponíveis no YouTube dentro de... Não, no site do IES. No site do IES. Tá, mas depois nós estamos também colocando tudo no YouTube, pelo Centro de História da Ciência. Ok? Obrigado.